O mar parecia calmo naquele dia, como se o próprio oceano quisesse enganar-me. As ondas batiam suavemente contra o cais. E o vento trazia o cheiro salgado da liberdade. Uma liberdade que eu ainda não sabia que ia conquistar sozinha. Anton estava diferente naquela noite. Pela primeira vez em meses, chegou cedo, barbeado, de camisa passada a ferro. Na mesa, o jantar estava pronto. Velas acesas, vinho tinto. E o meu prato favorito, risoto de camarão. Sorry, confusa. Ele nunca faz aquilo. Surpresa, disse, com aquele sorriso ensaiado que já não me enganava, mas que naquela altura, decidi fingir que acreditava. Precisas de descansar, Rita. Tens trabalhado demais. Comprei-te algo. De dentro do casaco, tirou um envelope branco. As minhas mãos tremiam antes mesmo de o abrir. Lá dentro, 2 bilhetes de cruzeiro. 7 dias pelo Mediterrâneo. Para nós? Perguntei, com um fio de esperança que ainda restava em mim. Anton desviou o olhar por um segundo. Não, amor. Só para ti. Quero que relaxes, que voltes leve, feliz. Aquelas palavras soaram doces, mas havia algo nelas, algo que me fez estremecer. Era como se a doçura escondesse uma sombra. Mas mesmo assim, sorri, porque era mais fácil acreditar numa mentira bonita do que encarar a verdade feia. E naquele instante, escolhi acreditar. Enquanto ele falava, eu observava os detalhes, o modo como mexia o copo, o olhar frio, calculado, o tom de voz suave demais. Durante anos aprendi a ler pequenos gestos, porque num casamento como o nosso, o silêncio dizia mais do que as palavras. Eu ainda me lembrava de quando ele me olhava como se fosse o centro do mundo. Agora, mal reparava se eu estava na sala. E no entanto, ali estava ele, com um presente nas mãos, e uma expressão que eu não sabia decifrar. Quando brindamos, o som dos copos pareceu ecoar mais do que devia. Foi o som de algo a partir, não o vidro, mas a ilusão. Ele continuou a falar, a descrever o itinerário. Marsella, Nice, Palermo. Vai ser inesquecível. E eu, sem querer, pensei, sim, vai ser mesmo inesquecível, mas talvez não da forma que imaginas. Naquela noite, deitada ao lado dele, ouvi-lhe a respiração pesada, e pensei em tudo que já tínhamos perdido o respeito, o carinho, a verdade. Olhei o teto escuro, e perguntei a mim mesma, em que momento o amor se transformou em distância. O mar esperava por mim. E, sem saber, também a verdade. Dizem que quando o amor começa a morrer, o silêncio é o primeiro a aparecer. Na manhã seguinte, o silêncio entre nós era tão espesso que quase podia tocá-lo. E foi aí que percebi. O cruzeiro não era o início de algo novo. Era o disfarce perfeito para o fim. Dizem que os casamentos não acabam com gritos, mas com o som das coisas pequenas. Um bom dia que deixa de ser dito. Um olhar que se desvia. Um jantar que se transforma em silêncio. No início, eu achava que era só cansaço. Do trabalho, da rotina, da vida. Mas com o tempo percebi que o cansaço era outra coisa. Era o peso de amar alguém que já não me via. Anton falava cada vez menos comigo. E cada vez mais, com a mãe. Com a irmã. Com o mundo inteiro. Menos comigo. A casa estava cheia de vozes, mas nenhuma era minha. Lembro-me de uma noite em particular. Chovia lá fora. Eu estava na cozinha, a preparar o jantar, enquanto ele, sentado no sofá, ria de algo no telemóvel. Com quem me estás a falar? Perguntei, tentando soar casual. Ele nem levantou os olhos. Com a minha irmã. Está a pensar vir passar o fim de semana conosco. Sorry por educação, mas por dentro algo se partiu. O nosso lar tinha deixado de ser nosso há muito tempo. Era uma casa partilhada com fantasmas. O da mãe, o da irmã e o da mulher que eu costumava ser. Às vezes, de madrugada, ficava a olhar para ele a dormir. O rosto sereno, quase bonito, mas já não sentia ternura, só uma distância fria, impossível de atravessar, como se entre nós houvesse um oceano inteiro. E, no entanto, eu ainda tentava. Fiz planos, convites, tentei falar sobre férias, sobre recomeços. Mas todas as conversas terminavam da mesma forma. Agora não dá, Rita. Tenho coisas mais urgentes. Dia? Arrisquei. Anton, já não somos os mesmos. Queria que fizéssemos algo juntos.
Uma viagem, talvez. Ele pousou o garfo e suspirou. Viajar para quê? Estás sempre cansada. E se quiseres descansar, vai ver a tua terapeuta. Ou a tua mãe. As palavras doeram mais do que qualquer grito, porque foram ditas com calma, como aquela calma cruel de quem já não se importa. Nos dias seguintes, tudo o que restou foi o eco delas. As refeições em silêncio. Os passos dele que soavam distantes mesmo dentro da mesma casa. O cheiro do café pela manhã que já não me despertava nada. E foi aí que comecei a perceber: o cruzeiro que ele me ofereceu não era um gesto de amor. Era uma forma de se livrar de mim primeiro emocionalmente. Depois, quem sabe, fisicamente. Eu tentava convencer-me de que estava a exagerar. Mas o instinto nunca mente. E o meu gritava. Naquela altura, ainda não sabia o que me esperava. Mas algo dentro de mim já se preparava para a guerra. Sem saber, já estava a despertar não como esposa, mas como sobrevivente. Foi numa tarde cinzenta que tudo se revelou. Voltei para casa mais cedo e ouvi as palavras que me arrancaram o chão. Naquele instante, percebi que o inferno não está debaixo da terra. Às vezes, dorme ao teu lado. A chuva caía fina naquela tarde, como se o céu também pressentisse o que estava prestes a acontecer. Eu regressava mais cedo do trabalho, um simples acaso. Ou talvez, um aviso do destino. A porta estava entreaberta. Pensei que Anton tivesse esquecido de trancar. O que era estranho nele era sempre tão metódico, tão controlado. Entrei em silêncio. O som das vozes veio do fundo da sala. Primeiro, ouvia da sogra. Aquela voz doce e venenosa, que sempre falava comigo como quem dá uma carícia, e ao mesmo tempo, afia uma lâmina. Fizeste tudo direitinho, filho. Até eu acreditei que tinhas mudado. O meu corpo gelou. Tive de apoiar-me na parede para não desmaiar. Anton respondeu, com aquele tom que eu nunca tinha ouvido, calmo, satisfeito, quase orgulhoso. Sem mãe. Ela caiu completamente. Amanhã embarca. E aí tudo acaba. Senti o coração parar por um segundo. Cada palavra era uma punhalada, cortando devagar. Continuei a ouvir, incapaz de me mover. E o dinheiro? Perguntou a sogra. Já está tratado. Entreguei tudo o que ela me deixou. Mas vale a pena. Depois do cruzeiro, fico com o apartamento, o negócio, e com os pais dela, a agradecerem-me por cuidar da filha. Quando a declararem desaparecida, ninguém vai suspeitar. Silêncio. E depois, a frase que me queimou por dentro. Rita servirá de alimento para os peixes. Nesse instante, o mundo parou. O som da chuva, o tic-tac do relógio, até o bater do meu coração, tudo desapareceu. Só restou o vazio, a incredulidade e um medo tão puro que quase se transformou em raiva. Não chorei, não gritei, apenas senti uma força estranha. Dentro de mim, uma voz fria, clara. Agora não. Não mostres nada. Ou será o teu fim? Afastei-me da parede, ajeitei o cabelo e fechei a porta de propósito. Com um estrondo. Ele calaram-se de imediato. Entrei com um sorriso ensaiado. Oi, amor. Cheguei mais cedo. O trânsito estava leve. Anton olhou-me surpreso, mas disfarçou depressa. Ah, que bom. Já preparamos algo para comer? If you not, dames and... Que gentileza, sogrinha, respondi, com uma voz calma. Mas por dentro, o meu corpo ardia de adrenalina. Sentei-me à mesa. Comi, lentamente. Cada garfada era uma forma de ganhar tempo, de disfarçar a raiva, o nojo, a traição. Eles sorriam, falavam trivialidades, enquanto eu, em silêncio, jurava a mim mesma que não seria a vítima. Naquela noite, deitada ao lado dele, fingi dormir. Observei o seu rosto e percebi que nunca o tinha conhecido de verdade. Por anos, dormi ao lado de um estranho e agora de um inimigo. As lágrimas vieram, silenciosas. Mas entre uma e outra, crescia algo novo dentro de mim. Não era dor, nem medo, era propósito. Se ele queria ver-me desaparecer, teria de aprender o que era perder tudo. No dia seguinte, acordei antes do sol. Olhei-me ao espelho e já não vi a mulher assustada. Vi alguém disposta a lutar. Se o plano dele estava feito, o meu acabava de começar.
It is a note to the defenders. I noticed still surfing. O sol ainda não tinha nascido quando abri os olhos. A casa estava mergulhada num silêncio espesso. O tipo de silêncio que antecede uma tempestade. Anton dormia ao meu lado, respirando fundo, alheio ao facto de que, a partir daquele momento, já não dormíamos sob o mesmo destino. Levantei-me devagar, cada passo medido, o coração acelerado, mas o rosto sereno. A mulher assustada da noite anterior tinha ficado no chão da sala, junto àquela conversa que nunca devia ter ouvido. Agora quem caminhava era outra, fria, atenta, determinada. Comecei o meu plano em silêncio, porque às vezes, o ruído mata, mas o silêncio vinga. Peguei no telemóvel e escrevi uma mensagem curta para minha amiga Clara, do escritório. Se eu não voltar do cruzeiro, procura a pasta azul no cofre. E não acredites em ninguém. Depois, deixei uma carta para os meus pais. Não de despedida de prevenção. Escrevi com a mão firme, como quem sela uma promessa. Se algo me acontecer, lembrem-se, o amor não mata. E se mata, não é amor. Enquanto ele dormia, entrei no escritório e tirei cópias dos documentos bancários, dos contratos, de tudo o que estava em meu nome. Guardei-os numa pasta, levei até o meu carro e escondi sob o banco do passageiro. Quando o sol finalmente entrou pela janela, eu já estava pronta. Pronta para fingir. Pronta para vencer. Anton acordou, bocejando, sem imaginar que eu já sabia de tudo. Beijou-me a testa, como fazia sempre. Ansiosa para o cruzeiro? Muito. Respondi, sorrindo. E naquele muito escondia-se o veneno mais doce. Durante o café, ele falava de itinerários, portos e souvenirs. Eu ouvia cada palavra como quem decora o cenário de um crime. E no fundo pensava, cada frase tua será a tua confissão. No dia seguinte, já a bordo, senti o cheiro do mar misturado com o do medo. O navio era imenso. Mas o meu mundo parecia reduzido a um só objetivo: sobreviver e expor a verdade. Notei um homem a observar-me desde o bar. O olhar fixo, disfarçado por um copo de whisky. Não precisei perguntar quem era. O assassino contratado. E, ironicamente, o meu primeiro aliado sem saber. Aproximei-me da cabine, trancando-me por dentro. Peguei no telemóvel e liguei à polícia marítima. A voz do outro lado era calma. Senhora, mantenha-se em segurança. Temos agentes infiltrados no navio. Enquanto esperava, gravei um áudio. O último passo do meu contra-ataque. Anton, meu amor. Se estás a ouvir isto, significa que o teu plano falhou. Dizias que o mar ia levar-me. Mas afinal foi ele quem me trouxe de volta limpa, livre e viva. Deitei-me na cama, o coração a bater rápido, mas com uma serenidade nova, a serenidade de quem já não teme, apenas observa. Lá fora, o mar ruja contra o casco do navio. E eu percebi que, finalmente, estávamos do mesmo lado. Na manhã seguinte, o navio parou no primeiro porto. E com ele, o disfarce de todos os culpados também caiu. O que começou como uma viagem de luxo ia terminar como um julgamento em alto mar. O amanhecer daquele dia tinha um brilho estranho, uma luz fria, quase metálica, que cortava o horizonte como uma lâmina. O navio aproximava-se do primeiro porto. E eu sabia. Era agora ou nunca. A polícia marítima já estava a bordo. Tinha-me pedido discrição, mas o meu corpo tremia de tanta adrenalina que até respirar parecia perigoso. Do outro lado da parede, o homem contratado por Anton ria. Ria como quem não tem consciência do mal que carrega. Batram-lhe a porta. Dois agents entraram. Eu assistia, à distância, escondida, atrás do vidro, o coração descompassado. Senhor, precisamos falar consigo. Ele tentou disfarçar, mas o nervosismo denunciou-o. E quando lhe mostraram a fotografia de Anton, a máscara caiu. Sim, disse ele, com um encolher de ombros. Foi esse. Pagou-me para deitar a mulher ao mar. Disse que ninguém ia sentir falta dela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senti o peso das palavras como se me tivessem empurrado ao abismo. Mas, desta vez, não era eu quem caía, era ele. Enviei as gravações,
os documentos, as provas. Tudo o que precisava já estava preparado. E pela primeira vez, senti que o medo trocava de lado. Enquanto o navio atracava, olhei o mar. As ondas batiam fortes contra o casco, como se também quisessem testemunhar. Fechei os olhos e respirei fundo. O mesmo mar que ele escolhera para me matar, agora lavava o nome que ele tentou manchar. Horas depois, já em terra firme, as notícias corriam. Anton foi detido no apartamento ainda de roupão, a celebrar a viagem bem-sucedida com a mãe. A expressão dele quando me viu entrar com a polícia foi algo que nunca vou esquecer. Rita, estás viva? Olhei-o nos olhos, com a calma de quem já não precisa gritar. Sim, Anton, e mais viva do que nunca. Ele tentou justificar-se, inventar versões, mas as provas falavam por mim. O contrato, as mensagens, o dinheiro transferido, tudo o que ele pensava ter escondido. A mãe, ao perceber que o plano se desmoronava, começou a chorar, a implorar. Mas para mim, já não havia lágrimas. Nem murió. Apenas um vazio sereno, quase libertador. Ver ambos levados pela polícia não me deu prazer. Deu-me paz. Aquela paz que vem não da vingança, mas da verdade nua, dolorosa, libertadora. Enquanto os vi desaparecer no carro da polícia, percebi que aquele era o verdadeiro fim. Não o fim do amor, mas o fim do medo. De volta à casa, encontrei o silêncio que tanto teme. E pela primeira vez, ele já não me assustou. Porque às vezes, o silêncio não é vazio, é liberdade. A casa parecia maior quando voltei. As paredes, antes tão estreitas, respiravam comigo. As sombras que durante tanto tempo me assustaram, agora pareciam amigas antigas, testemunhas silenciosas de tudo o que suportei. Abri as janelas. O vento entrou com força, trazendo o cheiro do mar. Aquele mesmo mar que um dia deveria ser o meu túmulo agora, era o meu renascimento. Sentei-me na cama. Olhei ao redor. O armário meio vazio. As marcas de onde ele deixava o relógio. O travesseiro ainda com o cheiro dele. Não chorei. Já tinha chorado o suficiente por alguém que nunca soube amar. Peguei a aliança. Ela brilhava fraca sob a luz do entardecer. Por um instante, pensei em guardar. Mas depois, compreendi algumas coisas não devem ser guardadas. Devem ser devolvidas ao tempo, ao vento, ao mar. Saí. Caminhei até a praia. O céu estava pintado em tons de cobre e cinza, como se o dia também estivesse cansado, mas em paz. A água gelada tocou-me os pés, e cada onda parecia levar embora um pedaço da dor. Fechei os olhos e deixei a aliança cair. O som que fez ao tocar na água foi quase imperceptível, mas dentro de mim, foi um trovão. Fim. E um começo. Senti um alívio profundo, não apenas por ter sobrevivido, mas por finalmente ter deixado de sobreviver para começar a viver. Porque a verdadeira vingança não era ver lo preso. Era olhar-me ao espelho e reconhecer a mulher que recuperei. Nos dias que se seguiram, mudei de casa, de bairro, de rotina. Mas o que realmente mudou foi o silêncio dentro de mim. Antes, o silêncio era medo. Agora, era paz. Uma paz que não precisava de explicação, apenas de presença. Às vezes ainda sonho com o mar, mas agora não me afogo nele. Flutuo. E aprendi que a liberdade não chega quando alguém abre uma porta. Chega quando deixamos de esperar que alguém o faça por nós. Esta foi a minha história. Uma história sobre amor, engano e renascimento. E tu? Já tiveste de perder tudo para finalmente te encontrares? Conta-me nos comentários. Talvez a tua verdade seja o começo da libertação de alguém.